capítulo 23, e nós vamos fazer uma leitura dos versículos do 14 até o 25. Lucas 23, muito fácil de encontrar, era o terceiro evangelho, 14 ao 25. Os irmãos encontraram, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, o examinando na vossa presença, nenhuma culpa das coisas que os acusais foi achado neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, e depois o soltarei. Era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa da Páscoa. Mas toda a multidão clamou a uma única voz, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e também por causa de uma morte, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamaram em contrário, dizendo em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez esse homem? Não acho nele culpa alguma. Vou mandar castigá-lo, depois eu vou soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de uma sedição e de um homicídio, e fez o que eles pediam, entregou Jesus pela vontade deles. Sente-se com a Bíblia aberta. Amados, a leitura, olha para cá, presta atenção, Bíblia aberta no teu colo, por gentileza. Eu não vou poder me estender muito na mensagem, mas essa leitura que nós fizemos, ela, creio eu, é bastante conhecida de todos os crentes, de todos os evangélicos, pois se trata de quando o Senhor Jesus Cristo foi entregue ao governador Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos decidisse o que iria fazer com Jesus. Jesus havia sido preso na madrugada, havia sido levado preso, amarrado, para uma audiência no sinédrio judaico. Ele havia sido condenado no sinédrio judaico, que era a corte jurídica dos judeus. Ele já havia sido esbofeteado. Ele já havia sido enviado ao rei Herodes. O rei Herodes o havia interrogado, e o Senhor Jesus havia ficado calado o tempo todo. Herodes não achou nada de errado nele, também não achou graça em Jesus. Queria que Jesus fizesse um milagre. Jesus não fez, ficou calado, ficou quieto. E Herodes, o rei Herodes, o enviou novamente para o governador Pôncio Pilatos. E exatamente a narrativa que nós acabamos de ler foi o retorno dos sacerdotes e da multidão enfurecida do povo, trazendo Jesus de volta para que o governador Pôncio Pilatos tomasse a decisão sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus agora estava na mão das autoridades. Jesus estava na mão dos homens,
pela permissão de Deus, ele havia sido entregue para o julgamento e a execução humana. E Pilatos examinou, conversou com ele, falou com ele, para ver se encontrava nele algum mal, alguma acusação que realmente fosse condizente, fosse de acordo com aquilo que os sacerdotes estavam pedindo e que a multidão estava clamando. Os sacerdotes estavam pedindo que Pilatos crucificasse o Senhor Jesus, crucificasse aquele homem. E as acusações eram muito sérias. Eles diziam: olha, esse homem se diz ser rei. Esse homem se levantou contra o governo romano. Esse homem está proibindo que seja pago imposto para Roma. E o governador Pôncio Pilatos, como era um homem muito inteligente, ele indagou o Senhor Jesus e não encontrou nele nada que confirmasse as acusações contra ele. De forma que Pôncio Pilatos estava querendo soltar Jesus. Estava procurando um meio de não condená-lo. Ele voltou para a multidão e para os principais sacerdotes e ele disse: eu não encontro culpa nesse homem. Eu não encontro confirmação de motivo nesse homem para matá-lo. Eu não vejo nele nenhuma acusação séria. Só o que vocês estão dizendo sem prova. Eu vou fazer o seguinte, Pôncio Pilatos. Ele disse: eu vou castigá-lo. Eu vou mandar açoitá-lo. Mas depois eu mando soltar, eu dou liberdade a ele. Porque aí vocês ficam satisfeitos porque ele foi pelo menos açoitado. Mas quando ele disse que ia açoitá-lo e iria soltá-lo, a multidão enfurecida, a multidão enlouqueceu. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, incitando a multidão, faziam com que a multidão gritasse ainda cada vez mais alto, e uma só voz: crucifica-o, crucifica-o, condena-o, mata-o. Então Pilatos se lembrou de que havia uma lei, de que todos os anos, por ocasião da festa da Páscoa, Pilatos mandava soltar um prisioneiro por um ato de misericórdia. Um homem chamado Barrabás havia sido preso, não fazia muito tempo. Este sim havia se levantado contra Roma. Ele havia assassinado um soldado romano. Ele era homicida, ele era um preso do Estado, ele estava condenado, ele era um homem perigoso, ele era um homem que estava levantando uma sedição contra Roma. E Pilatos então pensou, ele disse: eu vou trazer Barrabás e vou colocar ao lado de Jesus, e não é possível que o povo escolha Barrabás e mande matar Jesus. Barrabás é um homem mau, Barrabás é um marginal, Barrabás é um assassino, Barrabás é um homem perigoso. A sociedade não vai querer a culpa de soltar um marginal desse jeito. Então colocou os dois juntos e lembrou a multidão a lei da misericórdia do dia da Páscoa, que dizia que naquele dia um prisioneiro deveria ser solto. Então ele disse: eis aqui Jesus de Nazaré e Barrabás, a quem vós quereis que eu solte? E o povo gritou numa única voz: Barrabás! Solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. E Pilatos, o governador, como se não entendesse aquela troca estranha,
como era que aquela multidão estava clamando por Barrabás e pedindo a morte, a crucificação, a execução de Jesus. Se comparassem as duas pessoas, meu Deus, não tinha nem o que escolher. Barrabás deveria ser executado e Jesus deveria ser solto, porque Barrabás era um homem perigoso, Barrabás era um assassino, Barrabás era um marginal, Barrabás era um homem que se levantou contra o governo de Roma. Então ele perguntou de novo: será que eu estou ouvindo a coisa certa? Será que eu estou entendendo mesmo? Será que é isso mesmo que esse povo está pedindo? Aí ele perguntou de novo: a quem vós quereis que eu vos solte? Jesus o Nazareno ou Barrabás o criminoso? E a multidão gritou num som altíssimo, numa única voz: Barrabás, Barrabás. E ele perguntou: e o que é que eu faço de Jesus, o chamado Cristo? E a multidão gritou mais alto ainda: crucifica-o, crucifica-o. E com aquela decisão de resposta do povo e dos principais sacerdotes, Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para açoitá-lo, para flagelá-lo, e depois ele foi levado para a crucificação. Então, queridos, olha para mim, pois eu vou lhe fazer uma pergunta nessa noite. É claro que esse fato, esse acontecimento aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas todos nós somos conhecedores desse acontecimento, desse fato histórico, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. Se nós estivéssemos naquela manhã, porque era de manhã cedo, pois Jesus, depois que carregou a cruz e foi crucificado, ainda era 9 horas da manhã. Se nós tivéssemos vivido naquela época, se nós fôssemos moradores da cidade de Jerusalém, eu estou falando de mim e de você. Pense aí, imagine na possibilidade de você ser um morador de Jerusalém naquela manhã de sexta-feira. E você agora faz parte daquela multidão. E nós todos estamos diante do tribunal de Pôncio Pilatos. Jesus já está flagelado em açoites. E Barrabás se dirige para nós, que estamos no meio daquela multidão, e pergunta: a quem vós quereis que eu vos solte? Jesus o Nazareno, o chamado Cristo, ou Barrabás o criminoso? Nós temos uma única voz nessa noite, como a voz daquela multidão naquela manhã que disse: solte Barrabás, crucifica o Nazareno, crucifica Jesus. Quem mandaria soltar Barrabás, levante a sua mão aqui nessa noite. Seja sincero, levanta a mão de verdade. 3, 4, só 5. Diga assim comigo: solta Barrabás. Só quem está com a mão levantada. Diga: solta Barrabás, crucifica Jesus. Baixa a mão. Levanta a mão agora quem gritaria: solta Jesus de Nazaré, condena Barrabás. Levanta a mão agora. Você que levantou a mão, diga assim: solta Jesus de Nazaré. Muito bem. E uma boa parte não teve coragem de levantar a mão para nada. Vocês estão querendo o resultado dessa pergunta. Mas pelo menos algumas pessoas tiveram coragem de se manifestar.
que eu contei, nós tivemos 4 pessoas mandando crucificar Jesus, e pelo menos aí umas 15 mãos levantadas mandando soltar Jesus e condenar o que já era condenado, que era Barrabás. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se Pilatos tivesse soltado Jesus e tivesse condenado Barrabás, nós não estaríamos aqui agora, nessa noite. Aleluia. Quem entendeu o que eu falei? Você não entendeu ainda? Se Jesus tivesse sido solto, ele não teria sido crucificado. Se ele não tivesse sido crucificado, ele não teria pago os nossos pecados, ele não teria morrido por nós, ele não teria pago o preço diante de Deus, e nós éramos os condenados. Quem entendeu agora? Aquela multidão que gritava: crucifica-o, estava fazendo a vontade de Deus. Quem já tinha parado para pensar nisso? Quando a gente assiste a Paixão de Cristo, principalmente aquele filme mais novo do Mel Gibson, em que Jesus Cristo sofre demais, totalmente flagelado, como um farrapo humano, nós nos sensibilizamos e, agindo por sentimento, nós ficamos penalizados. E quando nós lemos essa narrativa que foi lida nessa noite, nós nos posicionamos do outro lado, dizendo: como é que pode? Como é que soltaram o assassino? Como é que soltaram o marginal? Como é que preferiram o homem mau e condenaram o Rei da Glória, o Rei da Paz, o Senhor Jesus, que nunca fez nada de errado e nem pecou? Se eu tivesse lá, eu tinha gritado a favor de Jesus, é o que os nossos sentimentos dizem. Mas a razão bíblica que nós precisamos entender, que quem permitiu que Jesus fosse flagelado, pisado, açoitado, cuspido, crucificado, não foi o homem, foi o próprio Deus, que fez aquilo com o Filho dele, para não fazer conosco. Pastor Barbosa, me dê agora a sua posição. Se eu fizesse parte daquela multidão, eu também teria gritado: crucifica-o. Por quê, pastor? Porque se ele não tivesse sido crucificado, todos nós estávamos condenados ao inferno. Você entendeu o que eu falei? Então agora vamos inverter as posições. Jesus Cristo é o justo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E nós, querido, cada um de nós, ei, olha para você mesmo agora. Você que tem um pouco mais de dinheiro, você que é pobre, não interessa agora. Olha para você que eu vou te dizer uma coisa que a palavra de Deus diz. Naquele dia, naquela manhã, naquela hora, Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, e eu e você éramos Barrabás. Era o justo morrendo pelo injusto.
era o santo morrendo pelo pecador, era o perfeito trocando de lugar com o profano, era o limpo trocando de lugar com o sujo. E você sabe a quem Barrabás representava naquela manhã? Eu e você. Vire para o seu irmão e diga assim: se Jesus não tivesse sido condenado, o condenado tinha sido eu e você. Quem conseguiu entender o que eu falei, filhos? Você entende? Nós. Ah, pastor, mas eu nunca fui marginal. Pastor, eu nunca fui assassino. Eu nunca fui ladrão. Eu não posso ser comparado com Barrabás. Eu não estou colocando, não estou imputando a você os pecados de Barrabás, porque para Deus não tem pecado grande nem pequeno. Barrabás representava ali o mais vil, o mais terrível, o mais perdido pecador, o condenado por causa dos seus pecados. E não tem diferença entre pecados. O seu pecado, não importa qual ele foi, se foi uma mentira, se foi uma injustiça, se foi alguma coisa má que você fez, nós somos pecadores iguais a Barrabás. E Jesus continua sendo justo, o Cordeiro de Deus, e ele trocou de lugar conosco, e nós estamos aqui por isso, e devemos dar graças a Deus, glória a Deus, louvar a Deus, porque senão estávamos perdidos. Aleluias. Alguém mudou de ideia no seu posicionamento, e no meio daquela multidão, agora sabendo que nós somos representados por Barrabás, e que se Cristo não tivesse sido condenado em nosso lugar, todos nós estávamos perdidos, sem salvação, sem direito ao céu. E agora, irmãos, e agora, igreja, você gritaria Barrabás? Sim ou não? Quem está entendendo a palavra? Aleluias. O que eu quero que você entenda, querido, com tudo isso, é que Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Aleluias. E que não importa se é pecado grande ou pequeno, pecado traz condenação. Pecado traz o juízo de Deus. Pecado leva para o inferno. Não importa qual tipo de pecado seja, o mesmo inferno que Barrabás iria, é o mesmo inferno que um mentiroso vai. Você está entendendo, queridos? Você pode ser uma pessoa justa em tudo, mas se a tua boca for mentirosa, o teu lugar não é no céu. Eu sei que é forte, impactante essa palavra, mas nós precisamos entender a justiça de Deus. Aleluias. Foi Deus quem fez o que fez com Jesus. Abram suas Bíblias, Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 e 6. Aleluia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as enfermidades de quem? Nossas. E as nossas dores Ele levou sobre si. Para quem eram as enfermidades? Para quem eram as dores? E o que foi que Ele fez? Levou sobre si. Diga assim: Ele tomou o meu lugar. Diga: eu era o condenado
Ele, o justo, diga, nós trocamos de lugar, porque o Pai dele me amou mais do que a ele. Você consegue compreender isso? Aleluia. Então nunca duvide do amor de Deus sobre a tua vida. Isaías 53 ainda diz assim: nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, ou seja, Deus foi quem o feriu, e oprimido. Oprimido por quem? Pelo próprio Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Sabe o que é moído, irmão? Foi o que fizeram com ele naquele flagelo. Moído pelas nossas, diga assim, pelas minhas, diga de novo, pelas minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que você tem hoje. Irmão, para tu ter essa paz no teu coração hoje, essa paz que te diz que tu é filho de Deus, essa paz que te diz que tu é templo do Espírito Santo, essa paz que te diz que o teu nome está escrito no livro da vida, essa paz que confirma em ti a vida eterna. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele. Diga assim: para que hoje eu tenha segurança, certeza de salvação e paz, o meu pecado foi cobrado nele. Diga assim: eu era Barrabás. Quem conseguiu entender isso já? Agora diga assim: eu digo, ainda bem que ele trocou de lugar comigo. Por quê, queridos? Porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, e hoje está reinando eternamente do lado direito do papai. Ele não está mais na cruz, não está mais no túmulo, não está mais sentindo as dores do flagelo. Ele venceu tudo isso. Ele agora está entronizado nos mais altos céus e é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas pelo que ele fez, nós estamos aqui agora. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluias. Quem está feliz porque Jesus trocou de lugar com nós, conosco? Você entendeu já a mensagem? Você já entendeu a palavra? Ah, Pilatos, já que é assim, então crucifica Jesus, solta Barrabás, porque Barrabás não ressuscitaria, porque Barrabás iria para o inferno, porque Barrabás não teria uma segunda oportunidade, e quem morreu no lugar de Barrabás, nós, foi o Filho do Deus vivo, e pela sua justiça, a morte não pode matá-lo de verdade. Ele voltou, ressuscitou, está vivo, e nós estamos vivos por ele e por causa dele. Aleluia. Oh, meu irmão, eu sei que essa primeira expressão chocou algumas pessoas, mas agora você compreendeu que na história o personagem Barrabás representava todos os pecadores condenados, e Jesus, a salvação de Deus. O nome Jesus significa Jeová é salvação, ou Yahvé é salvador. Barrabás significa filho do Pai.
Bar, de Bar Jesus, ou de Bartimeu, em hebraico é filho. O nome correto é Bar Abas, filho do pai. Bar Abas. O nome Barrabás é filho do pai. Quem? Nós. Os filhos do pai que estavam condenados. Os filhos do pai marginalizados. Os filhos do pai que ninguém fazia conta. Só ele tomou sobre si as nossas iniquidades. As nossas. Diga isso. Diga assim: Jesus tomou as minhas. Diga: eu é quem deveria morrer, ir para o juízo, ir para o inferno. Estou salvo por causa dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Barrabás era um condenado e ganhou a sua vida de volta, sim ou não? Sim. Ganhou a sua liberdade, ganhou uma nova chance. O que era que Barrabás deveria ter feito da sua vida dali para frente? Barrabás deveria ter se arrependido e dedicado a sua vida a servir a Deus, porque Barrabás foi arrancado das garras da morte. Barrabás foi arrancado da condenação certa. Barrabás recebeu a sua vida de volta, a sua oportunidade de viver. Jesus trocou de lugar com ele, sim ou não, igreja? O que era que Barrabás deveria ter feito? Diga assim: Barrabás deveria ter se convertido em arrependimento. Diga: e ter servido a Deus com fidelidade e santidade o resto da sua vida. Você acabou de dizer o que Deus está dizendo para você. O que é que tu vai fazer agora, Barrabás, da tua segunda chance? Aleluias. Se converter de verdade, em arrependimento, viver uma vida em santidade e agradar a Deus. Era tudo que Barrabás deveria ter feito. E nós no lugar dele? Porque Jesus, assim como morreu por ele, no lugar dele, trocou de lugar com ele, morreu por nós, no nosso lugar, e trocou de lugar conosco. O que é que nós devemos fazer, igreja? Se converter de verdade, se arrepender de verdade, santificar a sua vida e servir a Deus até morrer. Mas uma boa parte dos crentes, queridos, depois de ter recebido o benefício de ter sido substituído como foi Barrabás, agora está fazendo a sua própria vontade, entristecendo a Deus e vivendo para o mundo. Quero te dizer uma coisa essa noite, Barrabás: Jesus não vai morrer por ti uma segunda vez. A chance que nós deveríamos ter, nós já tivemos. E se nós negligenciarmos essa salvação, não resta para nenhum de nós resgate de vida. Por isso, igreja, escuta a voz do Espírito Santo nessa noite. Só existe uma alternativa para nós: é se converter, se arrepender, se santificar e servir a Deus. Aleluia. Quem entendeu essa palavra? Assim como Barrabás teve uma segunda chance, nós também estamos tendo.
Assim como Barrabás recebeu a sua vida de volta, nós também recebemos. E agora, o que é que vamos fazer dessa oportunidade? Brincar com Deus? Voltar para o pecado? Fazer as mesmas coisas erradas de novo? É muita falta de agradecimento. É ser muito ingrato com Deus. Porque Jesus morreu de verdade, não foi de mentirinha. Sentiu dores de verdade. Foi crucificado de verdade. E agora nós, que entendemos que o nosso lugar era no lugar de Barrabás, o que é que vamos fazer da nossa vida, igreja? Aleluia. Esse silêncio é porque o Espírito Santo está falando com você no seu coração. É porque você está entendendo a obra da salvação. Você está entendendo a profundidade, o peso do que Jesus fez em nosso lugar. Se os crentes ouvissem uma palavra com peso desse uma vez na vida, muita coisa errada no meio evangélico não estava acontecendo. O povo está vindo para a igreja só como se fosse uma religião. E não é isso. A questão verdadeira bíblica é: nós estávamos condenados e alguém trocou de lugar conosco. E nos deu uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade, e nos deu perdão dos nossos pecados. E agora? O que é que a gente faz, Barrabás? Aleluia. O que você faria no lugar de Barrabás? Hein? Responda para você mesmo. Você está do lado de alguém? Pois fale para a pessoa o que é que você faria no lugar de Barrabás. Faz aí. Era o quê? Se convertia? Sim. Se arrependia de verdade? Servia a Deus de verdade? O Espírito Santo está usando a tua própria boca para falar contigo. Aleluia. Deu para entender, queridos? Aleluias. Barrabás deveria ter se arrependido e se dedicado completamente a sua vida a Deus, que é o que Deus espera de cada um de nós. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos 5 e 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Quem está reconciliado com Deus aqui? Aleluias. Foi colocada sobre si a obra da reconciliação. Quem nos reconciliou com Deus? O sangue da cruz. Esse que nós vamos já participar, representado nesse suco de uva. Foi esse sangue que nos reconciliou diante de Deus, que afastou de nós a ira de Deus, que tirou de nós a destruição eterna. E agora, viver a vida do Senhor. Aleluias. É o que Deus espera de nós. Existe, queridos, outro personagem que também nos representa, fora Barrabás. Existem vários na Bíblia. A mulher adúltera pega em flagrante adultério, representa cada um de nós. Pego no flagrante do pecado, indo ao tribunal de Deus e sendo inocentado por Cristo. Aleluias.
uma outra pessoa que nos representa na obra da salvação. A primeira delas, quem foi? Barrabás. Não se esqueça disso. Aleluias. Ah, meu irmão, nós julgamos com muita facilidade. O mundo faz boneco, pendura numa madeira e toca fogo, malha o Judas, queima o Judas, negou a Jesus, traiu Jesus, entregou Jesus, e muitas vezes nós traímos Jesus com a nossa vida, com o nosso mau testemunho, fazendo o que é errado diante de Deus. Pastor, é uma noite de domingo, é uma noite de Santa Ceia, a igreja está cheia, o senhor está pregando desse jeito, será que o povo que vai estar aqui vai voltar no outro domingo? Eu não sei. Se você não voltar, você ouviu a verdade nesse lugar. Aleluia! E eu não perdi a oportunidade. Você quer que eu seja bem claro na palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração? Sim ou não? Se converta, meu irmão, coloca a tua vida no altar, ajeita a tua vida diante de Deus, te santifica, porque senão o juízo te pega. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir o Espírito Santo usando esse homem que está aqui, mandando você se converter. Aleluia. Mas pastor, a igreja pode perder alguém, a igreja não é minha, o povo não é meu, a palavra não é minha. Chega de passar a mão na cabeça dos crentes, tá alisando o crente, tratando o crente com água com açúcar. Tem muito crente com a vida desmantelada, no erro, na mentira, no adultério, no roubo, na fornicação, com o coração cheio de ódio. Pois olha, se lá na tua igreja tu não escuta isso, agora tu vai escutar. Jesus está te confrontando e dizendo: te converte, senão o juízo te pega. Aleluia, aleluia. Outro dia eu prego sobre o segundo personagem. Sabe quem era? O cego Bartimeu. Eita, como essa igreja está cheia de Bartimeu aqui hoje à noite. Que é isso, pastor? Não diga isso com a igreja, é verdade. Coitado do cego Bartimeu. Era cego, não enxergava a luz. E nós, antes de conhecer a palavra de Jesus, éramos o quê? Cego. O coitado do Bartimeu vivia na beira do caminho, não era no caminho. Onde era que nós estávamos? Era no caminho da salvação ou era na beira do caminho no pecado? Jesus passa e nos dá uma única oportunidade. Jesus passou, olhou a nossa vida e nos deu essa oportunidade. O Bartimeu, aproveitando a oportunidade, arrancou de cima de si a capa velha e jogou fora. Isso representa que nós temos que jogar fora a vida velha. E por último, a Bíblia diz que Bartimeu saiu seguindo Jesus pelo caminho. É o que Deus espera de nós, que éramos cegos, mendigos, estávamos à beira do caminho, tinha uma capa de culpa nas nossas costas e o Senhor Jesus nos curou. O que é que Ele espera de mim e de você? Que a gente continue seguindo Ele no caminho. E aí? Você é um crente salvo em Jesus ou você só mudou de religião? Queridos, quando a palavra de Deus nos pega e nos confronta, o Espírito Santo nos convence e nos converte. Aleluia. Fica de pé, igreja. Oh, glória. Outro dia eu faço uma mensagem só com os tipos da igreja. Você vai ficar assim bobo de quantas pessoas, quantos personagens
representam a nós mesmos na palavra. Aleluias. Eu estou grato ao Senhor Jesus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Você é grato a Jesus por Ele ter trocado de lugar com você? Sim. Você é grato pela cruz, pela morte de Jesus? Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer com essa nova oportunidade? O que é que nós vamos fazer com essa nova chance? Quem entende o que eu estou falando nessa noite, irmãos? Aleluias. Foi Deus quem fez aquilo com Jesus. Eu não terminei de ler Isaías 53, mas a palavra diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E no versículo 10 diz que foi o Senhor que o machucou, que fez tudo aquilo com ele, para que não fazer conosco. O que é que nós vamos fazer dessa vida agora que nós recebemos, dessa nova oportunidade? Amém, queridos? Aleluias. Se nós fôssemos olhar para Barrabás e olhar ele dizer assim: puxa vida, Barrabás voltou a delinquir, voltou a matar, voltou a ser marginal. Barrabás era muito burro, teve uma nova oportunidade de vida. Sim ou não? Se nós fizermos isso, estamos entendendo que estamos falando com nós mesmos. Aleluias. Diga baixinho assim, diga: obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me deu e está me dando. Diga: Senhor, me perdoa as coisas erradas que ainda faço na minha vida. Me perdoa, Senhor, porque às vezes não compreendo a tua vontade perfeita na minha vida. Mas nessa noite eu entendo que o Senhor trocou de lugar comigo, morreu no meu lugar, sofreu no meu lugar. O que eu posso fazer agora é me arrepender de tudo que eu fiz de errado, te pedir perdão e te entregar a minha vida sem reservas e te seguir em fidelidade o resto da minha vida. Diga: me ajuda, Espírito Santo, pois eu quero chegar na glória. Aleluia. Oh!